Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos fazendo esse em parceria com a Agrivale para contar para vocês um pouco desse setor tão importante e que está em imenso crescimento no Brasil, que é o de bioinsumos. Para isso, como estamos acostumados, vamos dividir aqui a apresentação em 5 perguntas. 5 perguntas básicas para manter o interesse de vocês. Pergunta 1. O que são bioinsumos e qual a importância desses produtos? Bom, eles são definidos pelo nosso Ministério da Agricultura por qualquer produto, processo ou tecnologia de origem biológica, animal, vegetal ou microbiana, para uso na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, de produtos do nosso agronegócio. Podem ser usados em sistemas de produção aquáticos e até em florestas plantadas, melhorando o desenvolvimento dos animais, das plantas e micro-organismos. Vejam que curioso, pessoal. Os bioinsumos não são apenas para as plantas. O uso dos bioinsumos vem de encontro com a necessidade de crescimento sustentável do agronegócio brasileiro para aumentar a nossa produção ao mesmo tempo em que preservamos o meio ambiente para trazer o equilíbrio todo necessário ao ecossistema. A produção agropecuária brasileira está vivenciando o que os pesquisadores intitulam a terceira onda da agricultura tropical, com as suas bases no uso dos insumos biológicos que representam, sem dúvida nenhuma, o futuro do nosso agronegócio também. Então vejam só, complementando esse fantástico crescimento que nós temos muita sorte de ter participado do agronegócio brasileiro, lembrando que viemos de importadores de produtos e comidas nos anos 90 e hoje grandes exportadores, passando de 120 bilhões de dólares o que o Brasil manda ao planeta. Estudo aí da Embrapa, nós somos responsáveis pela alimentação de 800 milhões de pessoas, até 1 bilhão de pessoas, grande chance de crescimento e quanto mais sustentável for esse crescimento, melhor vai ser, e os bioinsumos têm ajudado nesse impulso do agronegócio brasileiro. Segunda pergunta, qual é a relação entre os bioinsumos e custo de produção que a gente tem observado na agricultura, tem preocupado muito os nossos produtores em virtude do aumento que a gente vê em todas as áreas, desde arrendamento, fertilizante, custo do dinheiro, o custo do produto químico. O produtor está aí com uma explosão do seu custo de produção. Nesse momento, os preços altos têm compensado, mas nós vamos lembrar que o preço alto atrai mais produção, essa produção chega, o preço cai e vai cair antes do custo de produção. Portanto, controlar o custo é algo absolutamente fundamental. E o bioinsumo vem nesse sentido. Ele é uma alternativa para os produtores terem um pouco mais de controle sobre o custo de produção, porque com isso ele consegue substituir alguns produtos, ele consegue aumentar com o uso dos bioinsumos a produtividade e trazendo então um pouco mais de margem aí para o produtor. Então esse é o aspecto principal que ele chega para ajudar na questão do custo de produção, desenvolvendo alternativas aí para os produtores. Outro aspecto importante é que os bioinsumos, eles são, muitos deles, multiplicados aqui no Brasil, multiplicados próximo às fazendas, e eles reduzem também um aspecto que é uma vulnerabilidade do nosso agronegócio, a dependência de produtos importados. Então, também tem esse benefício na questão dos bioinsumos. Vale lembrar que o Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes do planeta, maior importador de nitrogênio, com 76% do que nós usamos é importado, fósforo 55% do que nós usamos é importado e o potássio chega a 94%. Então vejam só, vai se transformando nesse mega produtor, mega fornecedor mundial de alimentos, mas tem uma vulnerabilidade na questão dos insumos. Aí o governo, as empresas estão investindo, tem um plano nacional de fertilizantes, mas é uma vulnerabilidade. Então, imagina só, 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados.
Então esse é um ponto de grande preocupação quando você está analisando aí um plano estratégico para o agro brasileiro, é um ponto fraco, é um ponto de vulnerabilidade que nós temos. Então, os fertilizantes, nesse momento, representam o principal custo operacional da agropecuária. 2021, para vocês terem uma ideia, chegou a representar cerca de 30% do total que foi investido aí pelo agronegócio. Diante desse quadro, pessoal, os produtos biológicos configuram-se como uma boa estratégia para equilibrar os custos e ajudar no fluxo de caixa. Outro destaque que traz holofotes aos biológicos está no fato desses produtos não serem atrelados à elevação do dólar. Ou seja, esse estresse todo que a gente passa no produto químico, no fertilizante, com a questão da variação cambial, como o biológico, na sua grande maioria, é feito aqui, esse é um ponto favorável. Outra questão é que não depende do transporte internacional. Fechamento de portos na China e uma série de outras coisas não vai afetar a produção desses produtos, cujo preço é atrelado a indicadores que estão aqui dentro do Brasil, do cenário inflacionário, do próprio custo de produção das empresas, né, e entre outros aí. Então, são coisas interessantes. O bioinsumo, eu posso dizer para vocês que ele é um empoderamento da agricultura brasileira. Nós temos um aspecto legal aí de você fazer perto da onde você vai usar, do equilíbrio que ele traz, né, de você até ter, como nós vamos comentar, questões ambientais, para estar usando menos e produzindo mais. Então, uma série de desenvolvimentos muito interessantes aí que os nossos cientistas e as empresas que atuam no setor estão trazendo, né? Muita coisa boa saindo aí desse espaço, né? Terceira pergunta, quais são as categorias, né, os tipos de bioinsumos existentes? Eu falei que nosso objetivo é te tirar aqui do vídeo um pouco melhor do que você entrou. Então vamos lá, quais são os tipos que nós temos aí? Bioinsumos, vamos caracterizar dessa maneira: produção vegetal, produção animal, pós-colheita e processamento. Primeiro, produção vegetal. Nós podemos dividir entre os agentes biológicos de controle e produtos para fertilidade do solo e nutrição de plantas. Biológicos de controle são defensivos agrícolas naturais, destinados a manter a sanidade das plantas a partir do controle das pragas, insetos e doenças que estão ali para competir conosco por aquela planta, né? Agentes biológicos de controle dos insetos, ácaros, nematóides, entre outros. Agentes biológicos de controle: fungos, bactérias, vírus, protozoários, semioquímicos, respostas fisiológicas, feromônios e aleloquímicos. Olha só quanta coisa legal tem por aí. Bioquímicos, processos químicos e biológicos, enzimas, reguladores de crescimento e hormônios. Vejam só quanta coisa legal. Nutrição de plantas, manutenção ou incremento da capacidade do solo na sua função de sustentar o crescimento e a produtividade das plantas. E aí quais que são eles? Os bioestimulantes, inoculantes, biofertilizantes, condicionadores de solo, promotores de crescimento e outros. Quantas categorias nós temos aí para gerar benefício, desde que esse conhecimento esteja na mesa, testado, aplicado e fazendo a planta crescer mais, produzir mais, utilizando menos recursos, com esse equilíbrio, com essa complementação, né, que os bioinsumos podem trazer. Segunda grande categoria de uso é na produção animal também. Produção animal, nós temos produtos veterinários, né, as vacinas, medicamentos, os antissépticos, fitoterápicos, e na alimentação animal, as rações ou outros. Então veja que interessante, para todos esses também tem produtos biológicos que podem ser usados. No pós-colheita, depois que a gente colhe também, quanto não é perdido depois da colheita? Então os produtos biológicos podem ser usados na conservação de alimentos in natura, na conservação dos alimentos minimamente processados, reduzindo as perdas, né, mantendo a qualidade e a segurança alimentar. Também podem os biológicos serem utilizados no processamento, que é a transformação da matéria-prima, né, para aumentar a vida útil do produto.
por exemplo, o processamento mínimo de hortaliças. É impressionante a quantidade de uso que nós temos aí pelas ilustrações que vocês estão vendo. Então, quando a gente fala biológico, acho que essa resposta da pergunta 3 foi para vocês entenderem que pode ser usado em diversas áreas, são diversos produtos. Imagina essa matriz aí, casando produtos com as áreas de utilização, a infinidade de possibilidades que nós temos aí, né? Pergunta 4. Qual é o tamanho do mercado e quais as perspectivas para o futuro nessa área? Bom, Brasil, líder mundial em bioinsumos, recordistas na quantidade de registros de produtos que nós estamos fazendo. O mercado de bioinsumos atingiu em 2020, 2021, alguma coisa próxima a 1,7 bilhão de reais, chegando já próximo a 2 bilhões de reais. E o incrível é que ele vem crescendo, né, praticamente 35%, 40% ao ano. Imagina só um mercado crescendo 35%, 40% ao ano. E aqui um agradecimento à Spark, que passou informações aqui para a gente. Tem a empresa também Research and Markets, né, de pesquisa de mercado, trazendo que o mercado de insumos biológicos deve alcançar um faturamento de 18,5 bilhões de dólares até 2026, um crescimento de quase 75%, enquanto que nos químicos o aumento é menor, é bem menor do que isso, estimado aí talvez ao redor de 4%. Tem outra consultoria, a Blink Projetos, num trabalho feito com a CropLife, que o mercado desses insumos deve triplicar até 2030, com os agentes de controle biológico de pragas liderando esse mercado. Então, pessoal, é muita gente pesquisando, quantidade de inovação que está nos nossos centros universitários, centros de pesquisa, institutos, cientistas, doutores do Brasil que têm uma confiança incrível, teses de doutorado gerando esses produtos aí, testando esses produtos nas nossas escolas de agronomia, veterinária, zootecnia, e esses produtos estão vindo ao mercado com as empresas que foram montadas, empreendedores brasileiros, já tem presença de empresas maiores, né? As próprias multinacionais vão entrar fortemente no mercado de biológicos, é quase como uma analogia com o que aconteceu com os grandes frigoríficos que entraram no mercado não é carne, na verdade, né, dos produtos feitos a partir de plantas. Então eles complementaram a linha. É muito natural que as grandes empresas multinacionais aí de defensivos entrem cada vez mais no mercado de biológico, até porque o uso desses produtos é complementar. Você pode usar menos um defensivo porque você está complementando ele com um biológico. Então vejam vocês aí, é uma mega avenida de crescimento, e esse crescimento está acompanhando o crescimento do agro brasileiro, a expansão diária e a expansão das nossas exportações. E aí a pergunta 5, afinal, bioinsumos são sustentáveis? Se eu entrar mais no bioinsumo, será que eu posso ter créditos, né, na questão do carbono, que é um mercado aí também que eu acredito muito no futuro da agricultura brasileira como sequestradora de carbono, recebendo pagamentos internacionais por empresas poluentes para que essas lá fora possam se neutralizar, comprando do produtor brasileiro isso. Com bioinsumo eu posso fazer isso ou não? Ele melhora o ESG, né, da sustentabilidade, o ambiente, a governança e o aspecto de pessoas? Vamos dar uma olhada. Como os bioinsumos trazem melhorias nos processos fisiológicos e biológicos que acontecem no ambiente, eles contribuem para a regeneração dos sistemas produtivos. Ou seja, se inserem perfeitamente no contexto global de busca da agricultura regenerativa e de sistemas regenerativos. Nós vamos falar mais sobre isso num próximo vídeo, porque você provavelmente está ouvindo toda hora o que é agricultura regenerativa, sistemas regenerativos. Vamos trazer um vídeo aqui sobre isso. Vamos a alguns exemplos para mostrar a questão da sustentabilidade. Inoculantes para pastagens, que ocupam 2,7 vezes a área que o Brasil ocupa com a agricultura. O que eles promovem?
eles facilitam a absorção de nitrogênio, fósforo e potássio e consegue com isso produzir 15% mais de biomassa nas plantas. Veja que interessante, nós temos condições de recuperar as pastagens mais com o uso desses produtos, né? E toda a questão de regeneração e outros. E aí com isso, pessoal, via micro-organismos de custo mais baixo para o produtor, você vai liberar a área, cada vez mais área das pastagens para as culturas. Então vejam só, o Brasil está utilizando cerca de 260 milhões de hectares hoje para produzir, e a pastagem pode continuar nos próximos anos liberando o que ela já fez nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, a agricultura de grãos bateu lá na cerca do pasto e pediu 1 milhão de hectares por ano. E aí, com o uso dos biológicos, isso tende a crescer. A intensificação cada vez maior da pecuária sustentável, liberando área. Então, o Brasil pode crescer sem avançar em áreas novas, que é uma coisa que está em linha com o que o planeta pede. Lógico, o Brasil pode avançar em áreas novas, deve avançar em áreas novas, continuar fazendo isso dentro da lei, seguindo o nosso Código Florestal, que é um dos mais rigorosos aí do planeta, mas também pode usar e dar mais rendimento para aqueles estádios, vamos dizer assim, que estão sendo usados já hoje, fazendo uma analogia aí com o futebol. Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa relevante para vocês saberem, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, né, a agricultura tropical não tem um inverno para quebrar o ciclo das pragas e doenças. Então, o produtor tem que fazer um controle mais forte, um controle correto, né? Então, veja só, nos Estados Unidos, quando eles colhem lá para outubro, né, no meio oeste americano, aí começa a nevar, né, aquilo congela o solo, ajudando a controlar problemas de pragas e doenças. Aqui no Brasil não, nós seguimos usando a área, a umidade é maior, então nós temos essa questão de uso de produtos, né? Os produtos químicos fizeram esse papel, fazem muito bem esse papel por muito tempo, né? Então esse é um aspecto importante, mas nós temos em alguns casos de desenvolvimento de resistência que tem que ser olhada, né? Então esses aspectos todos aí jogam a favor de um maior uso dos biológicos, né? O controle biológico, ele não tem muito isso, né? Ele erradica ali a praga, ele pode conviver com ela, reduzindo a população e não causando dano econômico à cultura, tomando cuidado com isso, né? Então vejam só, esse nosso comentário aqui de introdução para vocês ao aspecto dos biológicos, vocês viram aí diversas imagens, estou muito contente com isso, sabe? Eu tenho feito uma analogia nas apresentações que com o mercado de biológicos, pessoal, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Zoom, com o Teams, com o Google Meet, quando começou o aspecto aí da pandemia. As pessoas foram usar, né, nesse momento que os insumos estão muito caros, eu estou vendo uma entrada imensa dos biológicos, do conhecimento sobre os biológicos. É interessante você conversar com produtores, falar, 3, 4 anos eu nem ouvia essa conversa, agora eu peço para aprender, porque realmente tem entrado e eu estou muito contente com isso. Então, eu queria convidar a todos para acompanharem aí os materiais, eu queria agradecer muito, a gente só consegue fazer esses vídeos com conhecimento que são entregues para a gente pelos cientistas, né, o pessoal da Embrapa, da Exalc, muita gente mandando materiais para que a gente possa consolidar esses conhecimentos e fazê-los chegar às pessoas de uma forma mais simples, né? Eu queria também fazer um agradecimento especial aqui à Agrivale pela parceria para que a gente possa estar estudando mais o assunto, né, e tendo uma equipe para poder editar materiais e deixar isso aí à disposição de vocês. Então, peguem mais conhecimento tanto aqui na nossa plataforma Doutor Agro, como nos materiais que estão sendo feitos para a própria Agrivale, que tem difundido isso. Quanto mais conhecimento chegar para as pessoas, melhor será, tá? Nós vamos trazer o Netflix 2 dos produtos dos biológicos, dos bioinsumos. Aguarde, logo logo tem outro vídeo para você conhecer um pouco mais sobre essa área que tem me encantado. Valeu, pessoal, tamo aí.